Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos concurseiros e queridas concurseiras. A gente está aqui hoje para o segundo vídeo da nossa série de preparação para concurso público. No vídeo de ontem eu falei um pouco mais da minha história, da minha trajetória, da minha experiência com concursos públicos. E hoje a gente vai conversar sobre mitos e verdades de concursos públicos. A gente já vai começar deixando uma coisa muito clara. Tudo que eu vou falar aqui no vídeo de hoje é a minha experiência com o concurso público, é a minha opinião pessoal em relação a esses assuntos. No meio de concurso público não existe nenhuma verdade absoluta, não existe nenhum conhecimento que é fato consumado, que é uma verdade única e imutável. Então, se por acaso vocês pensam diferente, têm uma opinião diferente acerca do que eu vou falar aqui hoje, tá tudo bem. Isso não quer dizer que você tá certo e eu tô errado, ou eu tô certo e você tá errado. Essa é a minha opinião, de acordo com a minha vivência, né? De acordo com os anos que eu passei em preparação de concurso público e estou até hoje. Então a gente já vai começar aí deixando uma coisa muito clara. Eu não acredito em fórmula secreta para aprovação. Na minha opinião, não existe uma fórmula secreta, não existe um método revolucionário de estudo que vai garantir a sua aprovação em tempo recorde e que é pouquíssimo conhecido. Para mim isso não existe, para mim, na minha opinião, isso é lorota, entendeu? Eu, pessoalmente, quando vou me preparar para um concurso público e eu vejo coisa desse sentido, eu já fujo disso, porque eu acho que não existe fórmula mágica, eu acho que não existe receita de bolo para coisa. Eu acho que existem fórmulas que funcionam mais para determinado perfil de concurseiro, fórmulas que funcionam menos e cada um tem aí que achar a sua. Beleza? Então essa é a primeira coisa aí. Segundo mito, quanto mais você estudar, mais chance você tem de passar. Esse enaltecimento da quantidade de horas que você passa estudando. Na minha opinião, isso é mito, porque eu não acredito que a quantidade, o tempo de horas que você passa estudando vai influenciar de alguma forma no seu desempenho no concurso. Porque o que acontece? Como eu penso essa questão? Eu acredito que não é o quanto você estuda, e sim o como você estuda. Porque tem pessoas que podem estudar 10 horas diárias e não vão ter o mesmo desempenho de pessoas que estudam 3, 4 horas diárias. Então, eu não acredito nessa coisa de quanto mais você estudar, mais preparado você vai estar. Essa coisa de você ter que perder horas e horas a fio estudando para conseguir a sua aprovação. O que eu acho é o seguinte: cada pessoa tem o seu tempo. E o tempo que você passa estudando, ele vai depender, primeiro, do seu perfil de concurseiro, como você é, se você tem uma facilidade para assimilar o conteúdo, se você tem mais dificuldade, entendeu? Quantas horas você tem disponível, o que você faz durante o seu dia também influencia. Porque não dá pra gente comparar um concurseiro de dedicação exclusiva, aquele cara que fica o dia inteiro estudando para concurso, com o cara que também estuda, ou com a garota que também estuda, trabalha e tem que chegar em casa e aquele tempo ali para estudar, entendeu? Então a gente tem que fazer essa divisão aí muito claramente. Então isso vai depender, primeiro, do seu perfil de concurseiro, como eu falei com vocês, e segundo, essa questão da quantidade do tempo de estudo depende muito também de questões como, por exemplo, se você gosta da matéria, se você tem facilidade nela. Uma matéria que você tem facilidade, que você gosta, você consegue assimilar ela muito mais rápido do que uma matéria que você não gosta, que você não entende, que você tem dificuldade. Então essa questão do tempo de estudo, ela é muito relativa. Então não dá pra gente afirmar quanto mais tempo você estudar melhor é, porque não adianta nada você passar 10 horas só lendo ali de bobeira, achando que você tá arrasando, tá se preparando, sendo que você não tá.
Então, eu pessoalmente não acredito que quantidade é qualidade. Eu prefiro que você estude ali 3, 4 horas e bem, assimilando, entendendo, que você passe 10 horas ali estudando, não entendendo nada do que você está fazendo ali, totalmente perdido. Outra coisa que é muito falado aí no meio de concurso público, porque o concurseiro não pode ter vida, ele não pode sair, não pode se divertir, não pode beber com os amigos ou com as amigas no fim de semana. Isso para mim é mito. Isso para mim não existe. Eu acho que a parte psicológica, a parte emocional, ela é muito importante num concurso público, porque um concurso público, ele não é, o seu desempenho nele não depende só do quanto você sabe aquela coisa. Ele depende também de fatores emocionais, depende de fatores físicos, de fatores estruturais do local de prova. Depende também da banca que formulou as questões, que pode ser que eles tenham formulado de forma errada várias questões, e isso vai afetar o seu desempenho na prova. E acontece, isso é fato, acontece das vezes da banca cagar na questão, você recorrer e eles não te darem ganho de causa. Aí você perdeu aquela questão. Isso também acontece, a gente tem que levar isso em consideração. Então, até mesmo motivos de força maior, entendeu? Questão de, forças da natureza, isso aí influencia. Às vezes você é uma pessoa que tem uma certa dificuldade para se concentrar e no dia da prova tá caindo aquela chuva torrencial de granizo com raio, relâmpago, aquela barulheira. Isso afeta seu desempenho na prova. Ou então você tá com aquele piriri, aquela disenteria, também afeta. Então, desempenho em concurso público não é só o quanto você estuda. Você não tem que largar o convívio social, porque a parte psicológica, a parte emocional, ela é muito importante. Não adianta você chegar na hora da prova sabendo a matéria inteira, mas no meio da prova você ter uma crise de ansiedade ou ter um colapso nervoso lá, porque o seu emocional não está em dia, porque você não preparou o seu emocional para a prova. Então, não deixem. Logicamente, não é para viver na gandaia, viver na festa. Você realmente tem que tirar um tempo para os seus estudos, principalmente quando estiver perto da prova. Quando da minha preparação para o concurso da EPICAR, quando a prova foi em julho, se eu não me engano, no início do ano, eu ia nas festinhas, eu fazia tudo, entendeu? Eu tinha as minhas namoradas, entendeu? Que eu fui tendo ali ao longo do tempo, saía com elas, jogava meus jogos, via série, via filme, ia no cinema. Só que quando chegou ali no mês da prova, nas semanas ali para a prova, eu realmente dei uma boa reduzida e foco total, entendeu? Então, é saber administrar essa questão aí. Mas essa coisa aí de que concurseiro não pode ter vida, isso, na minha opinião, é mito. Outro mito aí que falam, se você não virar à noite estudando, você não vai passar. Que aí volta naquela questão da quantidade de hora de estudo. E, para mim, isso é mito. Porque você tem que estar com o seu físico em dia, com a saúde em dia. Você tem que estar com sono em dia, cara. Não adianta nada você virar à noite estudando, se no dia seguinte você vai estar igual um zumbi no seu trabalho, na sua faculdade, no seu colégio, no seu cursinho, na sua preparação. Não adianta nada, o sono ele tem que estar em dia. Lógico, tudo também com parcimônia. Se você é concurseiro, você não vai dormir 10 horas por noite. Isso é fato também. Entendeu? Eu, na minha época de concurso, eu dormia cerca de 7 horas por noite, mais ou menos. Essa coisa aí, a galera fala, porque eu durmo 2, acordo 4, acordo 5. A não ser que você não tenha outra escolha, eu pessoalmente não recomendo que você faça isso. A não ser que você não tenha escolha. Você trabalha das 8 às 10 e tem que estudar para concurso. Aí é outra situação. São casos e casos. Como eu falei com vocês no início do vídeo, não existe uma verdade absoluta que abrange todos e serve para todos. Outro mito aí que é muito falado, tomar remédios para atenção, para concentração aí, para estudar e para fazer prova. Na minha opinião, isso é mito e também pode até
trazer problemas para a sua saúde. Muitos cursinhos grandes, isso aí eu vi de perto no dia que eu fui fazer a prova da EPICAR. Muitos cursinhos grandes conseguem contato com médicos que passam receitas para os alunos comprarem medicamentos, como por exemplo Ritalina, que é um medicamento para alunos para pessoas que têm ali um transtorno de atenção, tem um TDAH da vida, uma coisa nesse sentido. E alunos que não têm nenhum tipo de problema de atenção estão tomando esse remédio para ir fazer prova. Aí chega o cara lá pilhadão para fazer prova, doidão na Ritalina, entendeu? Parecendo um zumbi, uma máquina. Isso aí não te ajuda. Isso aí pode te prejudicar se você estiver fazendo uso aí de medicamento da forma incorreta, mesmo com acompanhamento médico. Eu não acho necessário, nunca fiz uso de nenhum medicamento. Todos os meus companheiros que eram do meu esquadrão, que eu tinha contato mais próximo, também nunca fizeram uso de nenhum medicamento, também repudiam o uso de medicamentos na hora de fazer a prova ou na hora de estudar. E o que nos leva a outro mito, que é superdosagem de cafeína ou de taurina, enfim, de café ou de energético para estudar, fazer prova. Também é mito, pode também prejudicar a sua saúde. E aí eu vou contar um caso pessoal. Quando estava estudando para EPICAR, ainda não tinha essa manha, essa experiência que eu tenho hoje, fui nessa aí, vi um vídeo de um cara falando para, botar 8 colheres de café e tomar e, fui fazer essa parada aí. Acabou que eu tive uma overdose de cafeína, quase parei no hospital, fiquei 2 dias muito mal, vomitando, enjoado. E isso gerou consequências para minha vida até hoje. Hoje em dia, eu não consigo mais tomar café ou energético sem passar mal, sem ficar enjoado, sem ficar com tontura. Então, por causa de um erro na minha preparação, por causa de um cara que não sabia o que estava falando, eu me prejudiquei provavelmente para o resto da minha vida. A única coisa que eu ainda consigo tomar sem passar mal, que tem cafeína, é Coca-Cola. E olhe lá, se eu tomo 2, 3 copos de Coca-Cola, eu já começo a me sentir mal. Então, fujam dessa aí de superdosagem. Você gosta do seu café, você gosta ali do seu energético? Tome, mas sempre em quantidades moderadas. Não abusem de nada. Nada na vida em excesso faz bem. Levem isso aí para a vida de vocês, não só para questão de concurso. Nada em excesso faz bem. Tenham sempre parcimônia, sejam sempre moderados nas necessidades de vocês, certo? E bom, galera, eu acho que basicamente esses são os mitos mais recorrentes que eu ouço aí em concurso público. Relembrando, essa é a minha opinião pessoal. Eu não acredito que exista uma verdade absoluta, uma verdade única e imutável nesse meio de concurso público. E sim, táticas e estratégias que funcionam mais para algumas pessoas, para outras não. Então tudo que eu falei hoje reflete a minha opinião, o meu posicionamento, aquilo que eu penso sobre tudo que eu vivi e que eu vi durante esse meu tempo de preparação de concurso público. Espero muito que vocês tenham gostado e eu espero ter ajudado vocês. No vídeo de amanhã a gente vai estar falando sobre como estudar utilizando o YouTube. Então não percam, o vídeo vai sair todos os dias, às 10 horas da manhã, beleza? A gente vai ter aí uma sequência de 5 vídeos, hoje a gente está no segundo. Tranquilo, galera? Então não se esqueçam de se inscrever no vídeo, ativar o sininho para vocês receberem as notificações de quando saírem vídeos novos, curtir, compartilhar com os amigos concurseiros. E é isso aí, galera. Valeu, até a próxima!